casos de Covid-19 voltaram a aumentar aqui na nossa região e o período continua sendo de cuidados para evitar o contágio da doença e evitar que o quadro de saúde do paciente se agrave caso for contaminado. Em muitos casos, pacientes que tiveram Covid-19 ficaram com sequelas e precisam buscar tratamento de reabilitação. A fisioterapia é uma das alternativas. E para a gente saber como que funciona esse tratamento especializado, eu recebo agora a Flávia Roberta Rocha de Oliveira, que é fisioterapeuta, mestre em fisioterapia pela UDESC. Tudo bem? Tudo Seja bem, muito Flávia. bem-vinda ao Ver Mais. Muito obrigada. A gente estava conversando aqui antes, né, sobre as sequelas que a Covid-19 deixa. Eu estava perguntando para a Flávia, vou pedir para ela dividir com vocês quais são as mais graves. Certo. E o que deve acender o alerta, né? Eu acho que, num ponto inicial, é muito importante que as pessoas se conscientizem que, indiferente de terem a forma grave da doença, ou seja, precisarem de uma UTI, precisarem de intubação, ou até aqueles que ficam em casa, né, que conseguem se manter em casa sem indicação de intubação, eles têm normalmente sequelas, né? Pulmonares e extrapulmonares, né? Então, a fraqueza, a fadiga, a redução de força muscular, a perda de massa muscular, a falta de ar, né? Existem pacientes mais graves que desenvolvem insuficiência renal, pacientes mais graves que ficam dependentes de suplementação de oxigênio, que precisam usar oxigênio por mais tempo, né? Mesmo após uma alta hospitalar. Então, existem desde sequelas muito relativamente leves e aqueles pacientes que realmente acabam tendo umas consequências mais graves em relação à Covid. Então é bom quem teve mesmo a Covid de forma leve monitorar esses sinais e procurar ajuda. Exatamente, né? Hoje nós temos um serviço que é especializado em fisioterapia cardiopulmonar e nós conseguimos mesmo de longe monitorizar esses pacientes que estão na fase aguda, ou seja, estão na fase de contaminação da doença, onde nós conseguimos monitorizar a frequência cardíaca, a oxigenação, né, para que a gente tenha um start de alerta em qual momento realmente esse paciente muitas vezes precisa de um encaminhamento médico e de uma avaliação, né, no âmbito hospitalar. Como que funciona essa fisioterapia, esse tratamento, Flávia? Certo. Então, um primeiro momento é realizada uma avaliação, né, onde nós podemos, então, pontuar de uma forma muito específica qual é a capacidade pulmonar desse indivíduo, qual é a sua capacidade de oxigenação, qual foi o déficit que a doença gerou na força muscular, na sua capacidade de exercício, né, na sua capacidade de oxigenar esse sangue. E a partir desse momento a gente oferece uma série de instrumentos, né, tudo que existe de mais moderno hoje no mercado. Nós oferecemos então equipamentos para melhorar essa oxigenação, equipamentos para expandir esse pulmão, para melhorar essa sensação de falta de ar, equipamentos que vão ajudar esses pacientes a ganhar força muscular de uma forma mais rápida, né, de uma forma mais eficiente. E lembrando que, dependendo da condição desse indivíduo, ele chega até nós, né, por meio do nosso consultório, mas a gente também leva esse atendimento até a residência desses pacientes que não conseguem se deslocar até o consultório. Você que está trabalhando com esses pacientes há um tempinho, tem uma faixa etária que a sequela é mais grave ou não? Por incrível que pareça, a maior parte dos nossos pacientes graves são jovens. Exatamente, 40 a 50 anos. Nós temos pacientes idosos, claro, que tiveram Covid, mas que não tiveram a sua forma mais grave. E muitos pacientes jovens que realmente foram para a UTI, que intubaram, que fizeram uma traqueostomia, né? Um orifício aqui na região da garganta para poder respirar melhor. Então, nós temos observado assim, uma diferença muito grande do que inicialmente nós imaginávamos que era receber pacientes idosos graves, né? E nós temos recebido muitos indivíduos jovens com muitas sequelas pulmonares e extrapulmonares em decorrência da Covid-19. Obrigada, Flávia, pela participação. Obrigada. Gente, é como a Flávia disse, é ficar em alerta. Exato. A qualquer sinal diferente, porque quando a gente fala, a gente estava conversando antes, quando a gente fala em curado, a gente pensa que a pessoa já sai pulando, e não, né? Tem que monitorar, né? Tem um longo caminho de reabilitação pela frente, assim, em média, esses pacientes têm ficado conosco próximo de 3 meses, né? E aqueles mais graves, nós já temos paciente aí há 5 meses reabilitando. Obrigada. Tá bom, obrigada. Eu agradeço.